Oração de hoje, guiada pelos Salmos 121 e 91. Deus guarda e protege sua vida e sua família. O medo silencioso costuma aparecer nos momentos mais comuns do dia, justamente quando ninguém está olhando. Ao deitar a cabeça no travesseiro, quando a casa finalmente se aquieta e o corpo pede descanso, a mente começa a percorrer cenários que não foram convidados, pensamentos sobre a segurança da família, sobre o amanhã, sobre perigos que nem sempre têm forma definida. Ao sair pela porta de casa, surge aquela pergunta interna que raramente é dita em voz alta. Será que estamos protegidos hoje? Esse tipo de inquietação não escolhe laidade, não escolhe maturidade espiritual, não escolhe rotina. Ela nasce quando o coração percebe que não controla tudo. E é exatamente nesse ponto que a palavra de Deus se levanta com autoridade para responder ao medo antes que ele se torne governo. O Salmo 121 começa com um movimento profundamente humano. O salmista levanta os olhos para os montes. Montanhas sempre representaram força, estabilidade, algo maior do que o homem. É como se ele estivesse dizendo: eu procuro ajuda em tudo que parece forte, sólido e elevado. Mas logo em seguida vem a correção que muda tudo. O socorro não vem dos montes. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa afirmação desloca completamente o centro da confiança. O auxílio não vem daquilo que parece seguro aos olhos humanos, mas daquele que criou tudo o que existe. Salmo 121 não ignora a pergunta. Ele responde com clareza, lógica espiritual e verdade absoluta. Em seguida, o texto revela algo que confronta uma das maiores angústias do ser humano moderno. Deus não dorme. Ele não cochila. Ele não se distrai. Enquanto você fecha os olhos, ele permanece atento. Enquanto você sai para trabalhar, ele continua vigiando. Enquanto sua família dorme, ele guarda a casa. Essa verdade não é simbólica. Ela revela o caráter de um Deus vigilante, constante e fiel. O salmista deixa claro que o guarda de Israel não tira os olhos do seu povo em nenhum momento. Isso confronta a sensação de abandono que muitas pessoas carregam sem perceber. Quando essa declaração se une ao Salmo 91, a revelação se aprofunda ainda mais. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Habitar não é visitar de vez em quando. Habitar é permanecer, é fazer de Deus o lugar fixo da alma. Não se trata de fugir da realidade, mas de escolher onde o coração repousa enquanto a realidade acontece. O esconderijo não é um lugar físico, é uma posição espiritual. Quem aprende a permanecer em Deus descobre um descanso que não depende do que está acontecendo ao redor. O Espírito Santo age exatamente nesse ponto, trazendo consciência ao coração. Ele não apaga os perigos do mundo, mas revela a presença de Deus acima deles. Ele silencia o excesso de pensamentos e traz lembrança da verdade. Ele reposiciona a mente, mostrando que segurança não é controlar tudo, mas confiar plenamente em quem governa tudo. Essa ação do Espírito é profunda, mas serena. Ela não grita, ela alinha, ela não confunde, ela esclarece. Quando essa consciência entra, o medo começa a perder espaço, porque deixa de ser alimentado pela incerteza. Jesus Cristo viveu essa verdade de forma plena. Ele caminhava em meio a ameaças reais, perseguições constantes e riscos concretos, mas nunca foi governado pelo medo. Ele sabia quem era o Pai e confiava plenamente no seu cuidado. Ele dormia durante a tempestade, caminhava em meio à oposição e seguia firme porque sabia que estava guardado. Essa mesma segurança é oferecida àqueles que estão nele, não como promessa de ausência de problemas, mas como garantia de presença constante de Deus em meio a qualquer situação. É importante que você saiba desde agora que este conteúdo não é apenas informativo. Ao final deste vídeo, haverá uma oração profética poderosa de proteção e livramento, baseada exatamente nessas promessas. Não será uma repetição vazia de palavras, mas um momento de posicionamento espiritual, onde a palavra será declarada com fé e autoridade sobre a sua vida e sobre a sua família. Antes disso, porém, é necessário permitir que essa verdade desça da mente para o coração. Deus está cuidando de você agora.
Ele não se distraiu. Ele não perdeu o controle. Ele não se esqueceu da sua casa, dos seus caminhos, nem das pessoas que você ama. Enquanto você vive o seu dia, ele continua sendo o guarda fiel. Quando essa consciência se estabelece, algo muda por dentro. O medo não desaparece de imediato, mas perde o poder de governar. A fé encontra fundamento e o coração começa a descansar. Essa introdução não responde todas as perguntas, mas prepara o coração para respostas mais profundas. Porque depois de saber que Deus guarda, surge uma questão essencial que precisa ser enfrentada com honestidade espiritual. Se Ele é o guarda, de onde exatamente vem o socorro em tempos de insegurança? É isso que precisamos compreender a seguir. O coração humano, quando se sente ameaçado, tende a procurar socorro onde os olhos conseguem alcançar. Recursos, pessoas influentes, estratégias humanas, garantias materiais. Nada disso é errado em si, mas tudo isso se torna frágil quando ocupa o lugar que pertence somente a Deus. O salmista faz algo extremamente honesto ao levantar a pergunta que muitos evitam verbalizar: de onde vem o meu socorro? Salmo 121 não esconde a dúvida, ele a expõe. Porque somente quando a pergunta é revelada, a resposta pode trazer descanso verdadeiro. O problema não está em buscar ajuda, mas em buscar no lugar errado. Em tempos de insegurança, o medo tenta convencer que a proteção está no controle absoluto, na previsão de todos os cenários, na tentativa de antecipar cada risco. Esse tipo de socorro cansa rapidamente, porque nunca é suficiente. Sempre existe algo fora do alcance, algo que não foi previsto, algo que escapa. O salmista interrompe essa lógica e redireciona o foco. O socorro não vem dos montes, não vem daquilo que parece elevado, sólido ou impressionante aos olhos humanos. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa afirmação carrega um peso espiritual e racional profundo. Se Deus criou os céus e a terra, então nada que existe está fora do seu governo. Isso significa que a fonte do socorro não está dentro do sistema criado, mas acima dele. Essa mudança de perspectiva é libertadora. O coração deixa de depender exclusivamente do que pode falhar e passa a confiar naquele que não muda. Quando o salmista aponta para o Criador, ele está dizendo que o auxílio não depende das circunstâncias, mas da soberania de Deus. Muitos vivem exaustos porque colocaram sua esperança em coisas que não foram feitas para sustentar a alma. Confiam em pessoas que também são limitadas, em sistemas que são instáveis, em promessas que podem ser quebradas. Deus não condena quem busca ajuda, mas ensina onde ela deve ser buscada primeiro. O socorro do Senhor não substitui a responsabilidade humana, mas a sustenta. Quando Deus é a fonte, os meios deixam de ser ídolos e passam a ser instrumentos. O Espírito Santo atua de forma clara nesse redirecionamento. Ele revela onde o coração estava apoiado sem perceber. Ele mostra quando a confiança estava fragmentada, dividida entre Deus e o medo. Essa revelação não vem para acusar, vem para alinhar. Quando o Espírito traz essa consciência, o coração começa a reorganizar suas prioridades. A ansiedade diminui porque a fonte do socorro deixa de ser instável. A mente se acalma porque entende que não precisa carregar sozinha aquilo que nunca conseguiu controlar. Jesus Cristo reforçou esse ensino ao longo de toda a sua caminhada. Ele nunca confiou nos recursos humanos como fonte final de segurança. Ele confiava no Pai. Mesmo quando havia multidões, ele se retirava para orar. Mesmo quando havia perigo, ele permanecia firme. Isso não era imprudência, era confiança bem posicionada. Jesus sabia de onde vinha o seu socorro, e porque sabia, caminhava com autoridade e descanso ao mesmo tempo. Talvez você esteja vivendo um tempo em que percebeu com dor que algumas fontes de segurança falharam. Pessoas decepcionaram, estruturas ruíram, planos não se cumpriram como esperado. Isso não significa abandono de Deus. Muitas vezes, significa convite para realinhamento. Deus permite que certas seguranças caiam para que o coração volte ao lugar certo, não para gerar medo, mas para restaurar confiança verdadeira. Quando o socorro vem do Senhor,
Algo muda na forma de enfrentar o dia. A pessoa continua agindo, trabalhando, cuidando da família, mas agora com uma base firme. O peso não está mais sobre os ombros humanos, mas sobre a fidelidade divina. Essa mudança não elimina desafios, mas transforma a maneira de atravessá-los. O medo perde espaço porque deixa de ser o centro da decisão. Essa verdade prepara o coração para uma compreensão ainda mais profunda. Porque depois de saber de onde vem o socorro, é necessário entender como Deus age antes mesmo que o perigo se manifeste. A proteção divina não começa quando o problema aparece. Ela começa muito antes, em um nível que os olhos não conseguem perceber. É isso que precisamos enxergar agora. Deus não reage ao perigo, Ele antecipa. Essa é uma das verdades mais libertadoras para quem vive sob constante sensação de ameaça. O salmista afirma que o Senhor não permitirá que o seu pé vacile. Essa declaração parece simples, mas carrega uma profundidade espiritual imensa. Antes mesmo de um tropeço acontecer, Deus já está sustentando. Antes que o perigo se manifeste, Ele já está agindo. Salmos 121 revela um Deus que guarda de forma preventiva, não apenas corretiva. Isso muda completamente a forma como enxergamos a proteção divina. Grande parte da ansiedade humana nasce daquilo que não é visto. Medos invisíveis, riscos imaginados, ameaças que nunca chegaram a se concretizar, mas que consomem energia, como se já fossem reais. A palavra nos lembra que nem tudo o que é real é visível, e nem tudo o que é visível define a realidade. Deus atua no campo invisível, onde os olhos não alcançam, mas onde as decisões espirituais são tomadas. A proteção começa nesse nível. Quando o salmista declara que o guarda não dorme, ele está afirmando que há uma vigilância constante acontecendo além da percepção humana. O apóstolo Paulo reforça esse princípio ao dizer que não atentamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as visíveis são temporais e as invisíveis são eternas. Essa afirmação não nos convida a negar a realidade visível, mas a compreender que ela não é absoluta. Deus trabalha primeiro no invisível para depois permitir que algo se manifeste no visível. Muitas situações são impedidas antes mesmo de se tornarem problemas. Muitas ameaças são neutralizadas antes de ganharem forma. O que não aconteceu também faz parte do cuidado de Deus. O Espírito Santo atua de maneira decisiva nesse processo. Ele traz discernimento para perceber quando algo foi livramento e não coincidência. Um atraso que parecia inconveniente. Uma mudança de rota que não fazia sentido. Uma decisão que foi evitada sem explicação lógica. Tudo isso pode ser expressão de um cuidado invisível. O Espírito não age para gerar medo, mas para preservar. Ele ajusta caminhos, fecha portas silenciosamente e protege sem alarde. Muitas vezes, só entendemos depois, quando olhamos para trás. Jesus Cristo viveu plenamente consciente dessa realidade. Ele não andava exposto ao acaso. Em vários momentos, a Escritura diz que ninguém podia prendê-lo porque ainda não era chegada a sua hora. Isso revela um limite invisível estabelecido pelo Pai. As pessoas viam Jesus caminhando normalmente, mas havia uma proteção sobrenatural operando além do que os olhos podiam perceber. Essa mesma lógica se aplica à vida daqueles que estão em Cristo. Existem limites espirituais que o mal não consegue ultrapassar. O problema é que muitos vivem como se estivessem desprotegidos, simplesmente porque não conseguem ver a proteção. Eles só reconhecem o cuidado quando algo visível acontece. A palavra nos convida a amadurecer espiritualmente, aprendendo a confiar mesmo quando não há sinais aparentes. A fé não se apoia apenas no que acontece, mas no caráter de quem governa. Quando essa confiança se estabelece, o coração se aquieta, a mente deixa de tentar antecipar tudo. A alma aprende a descansar. Talvez você esteja atravessando um tempo em que não consegue identificar claramente o que Deus está fazendo. Não há sinais evidentes, não há respostas imediatas, não há mudanças visíveis. Isso não significa ausência de ação. Muitas vezes, significa trabalho profundo no invisível. Deus está sustentando seus passos, mesmo quando você não percebe.
Ele está guardando o seu caminho, mesmo quando você não entende. Ele está impedindo quedas que você nunca saberá que evitou. Essa consciência transforma a forma como enfrentamos o dia a dia. Em vez de caminhar com tensão constante, passamos a caminhar com atenção confiante. Não se trata de ingenuidade, mas de discernimento espiritual. Saber que Deus atua no invisível nos livra da necessidade de controlar tudo. Nos ensina a vigiar sem medo, a avançar sem desespero e a confiar sem reservas. Essa revelação nos conduz a um ponto ainda mais profundo. Porque se Deus guarda no invisível, então existe um lugar espiritual onde essa proteção é fortalecida e mantida. A Bíblia chama esse lugar de esconderijo. E compreender o que significa habitar nesse esconderijo muda completamente a maneira como vivemos a fé. É isso que precisamos entender a seguir. Habitar em Deus é uma decisão contínua, não um evento ocasional. O Salmo 91 não fala de visitas rápidas à presença divina, mas de permanência. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não está se escondendo do mundo, está se posicionando espiritualmente acima do medo que o mundo tenta impor. Habitar é escolher onde a alma mora. É definir, conscientemente, onde o coração repousa quando a realidade pressiona. Isso confronta a ideia de uma fé passiva, que só busca Deus em momentos de emergência. A proteção bíblica nasce da intimidade, não da distância. Muitos interpretam o esconderijo como fuga, mas a palavra revela o oposto. O esconderijo é lugar de força. É onde a identidade é reafirmada e a perspectiva é restaurada. Quando alguém habita em Deus, não se isola da realidade, mas a enfrenta a partir de um lugar seguro. Colossenses 3:3 afirma que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso significa que a verdadeira segurança não está na exposição constante, mas na cobertura espiritual. O que está escondido em Deus não está vulnerável ao acaso. A mente moderna associa proteção à visibilidade e controle. Quer ver tudo, saber tudo, prever tudo. O esconderijo de Deus nos convida a outra lógica. Convida ao descanso confiante. Quando o coração aprende a permanecer em Deus, ele deixa de reagir a cada ameaça percebida. A fé deixa de ser reativa e se torna estável. Habitar é permanecer mesmo quando não há perigo aparente. É construir intimidade nos dias comuns para não viver em desespero nos dias difíceis. O Espírito Santo é quem ensina essa permanência. Ele não força, ele conduz. Ele lembra verdades quando a mente se dispersa. Ele chama o coração de volta quando a ansiedade tenta dominar. Habitar em Deus não exige perfeição espiritual, exige constância. É voltar sempre. É reconhecer quando se saiu do lugar de descanso e escolher retornar. O Espírito age como um guia interior, ensinando a diferenciar atividade religiosa de comunhão verdadeira. Jesus viveu plenamente nesse esconderijo. Ele se retirava para estar com o Pai, não para fugir das pessoas, mas para permanecer alinhado. Era dessa intimidade que vinha sua autoridade, sua paz e sua clareza. Ele enfrentava oposição, multidões e ameaças sem perder o eixo interior. Isso revela que a força espiritual nasce da intimidade silenciosa. Quem habita em Deus não precisa provar nada para ninguém. Ele sabe onde está firmado. Muitos se sentem expostos espiritualmente porque vivem apenas reagindo às circunstâncias. Oram quando o medo chega, buscam quando a dor aperta, clamam quando a ameaça aparece. Deus acolhe esse clamor, mas convida a algo mais profundo. Convida a morar nele. Quando a fé se torna um lugar de habitação, a proteção deixa de ser eventual e passa a ser constante. O coração não vive mais correndo atrás de paz, porque passa a viver a partir dela. Talvez você tenha sido ensinado que fé é esforço constante, vigilância exaustiva, tensão espiritual contínua. O Salmo 91 apresenta outro caminho. O descanso à sombra do Onipotente não é descuido, é confiança madura. A sombra fala de proximidade. Só descansa à sombra quem está perto. Isso não acontece por acaso, acontece por escolha. Habitar é escolher proximidade diária, mesmo quando não há urgência aparente. Quando essa verdade se estabelece, algo muda profundamente. A pessoa deixa de viver se defendendo o tempo todo
e passa a viver amparada. O medo não desaparece automaticamente, mas perde o lugar de comando. A fé ganha consistência. O coração encontra um ritmo mais saudável. Essa permanência prepara o terreno para entender algo essencial. Quem habita em Deus não está apenas protegido individualmente, mas passa a experimentar um cuidado que se estende à família, aos caminhos e às decisões diárias. É sobre esse cuidado constante que precisamos falar agora. Quando a palavra afirma que o Senhor é quem te guarda, ela não está falando de um cuidado genérico ou distante. Ela revela um Deus que se posiciona ao lado, como sombra protetora, presente em cada passo. O Salmo 121 declara que o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Essa imagem é profundamente íntima. A sombra só acompanha quem está perto. Ela se move junto. Isso revela que o cuidado de Deus não é esporádico, é constante. Ele não observa de longe, ele caminha junto. Para quem carrega responsabilidade sobre uma família, essa verdade traz alívio imediato. Pais, mães, responsáveis, muitas vezes vivem com o coração dividido entre fé e preocupação. O desejo de proteger quem se ama pode facilmente se transformar em ansiedade constante. O texto bíblico não ignora essa realidade, mas reposiciona o peso. A responsabilidade humana existe, mas a guarda final pertence ao Senhor. Provérbios afirma que o nome do Senhor é torre forte, o justo corre para ela e está seguro. Essa segurança não elimina a vigilância humana, mas remove o desespero que a acompanha. O cuidado de Deus se manifesta nos detalhes do cotidiano. Ele guarda na rotina, nas saídas, nos retornos, nas conversas, nas decisões pequenas que parecem insignificantes, mas que moldam o dia. Muitos esperam proteção apenas em grandes livramentos, mas a Bíblia revela um Deus que cuida no ordinário. Ele guarda no caminho para o trabalho, na escola dos filhos, no trajeto de volta para casa. Essa presença constante cria um ambiente de segurança espiritual que envolve toda a família. O Espírito Santo atua como testemunha interior desse cuidado. Ele traz paz quando o coração tenta antecipar perigos. Ele alerta quando algo exige atenção. Ele consola quando o medo tenta dominar. Essa atuação não é barulhenta, mas é firme. O Espírito não substitui a prudência, mas impede que a prudência se transforme em paranoia. Ele ensina a confiar sem negligenciar, a vigiar sem se desgastar. Jesus expressou esse cuidado familiar ao dizer que ninguém pode arrancar das suas mãos aqueles que lhe pertencem. Isso inclui não apenas indivíduos, mas tudo aquilo que está sob sua responsabilidade espiritual. Quando uma família é colocada diante de Deus em oração, algo se estabelece no mundo espiritual. Não é um amuleto, é um posicionamento. A casa passa a ser reconhecida como território de cuidado divino. Isso não significa ausência de desafios, mas significa a presença constante de Deus em meio a eles. Muitos pais se sentem culpados por não conseguirem controlar tudo. A palavra liberta dessa culpa. Deus nunca pediu controle absoluto, pediu confiança. Quando o coração entende que o Senhor guarda melhor do que qualquer esforço humano, algo se solta por dentro. A ansiedade diminui, o descanso aumenta. A relação com a família se torna mais leve, porque deixa de ser governada pelo medo e passa a ser conduzida pela fé. Talvez você esteja vivendo um tempo em que o cuidado com a família tem pesado mais do que deveria. Pensamentos recorrentes, preocupações excessivas, sensação de alerta constante. O Salmo não manda ignorar esses sentimentos, mas manda colocá-los no lugar certo. O Senhor é quem guarda. Não por algumas horas, mas em todo o tempo. Não apenas você, mas todos os que estão sob o seu cuidado. Essa verdade fortalece o coração para entender algo ainda mais profundo. O cuidado de Deus não tem horário. Ele não funciona apenas durante o dia, quando estamos atentos e ativos. Ele continua quando a noite chega, quando a mente tenta descansar e quando os medos silenciosos tentam ganhar espaço. Existe uma proteção que atua sem interrupção, e compreender isso cura uma das áreas mais sensíveis da alma. É sobre essa proteção contínua que precisamos falar agora. Há um tipo de medo que só aparece quando a noite chega. Durante o dia, a rotina distrai,
O movimento ocupa a mente e a presença de outras pessoas cria uma sensação de controle. Mas quando tudo silencia, quando a luz se apaga e o corpo tenta descansar, pensamentos que ficaram escondidos começam a emergir. Ansiedades antigas, lembranças difíceis, preocupações com a família, com o futuro, com perigos que não têm rosto definido. A Bíblia conhece esse cenário e fala diretamente a ele. O salmista afirma que o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Essa declaração não é poética apenas. Ela é profundamente pastoral. Salmo 121 revela que a proteção de Deus não tem turno, não tem intervalo, não depende da nossa vigilância. O Salmo 91 reforça essa verdade ao dizer que não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Isso significa que existem ameaças visíveis e invisíveis, conscientes e inconscientes. Algumas nos assustam porque se manifestam claramente. Outras nos consomem porque atuam no silêncio. Deus não ignora nenhuma delas. Ele guarda quando estamos atentos e continua guardando quando estamos vulneráveis. A noite, que para muitos é sinônimo de medo, para Deus não é um obstáculo. Ele não dorme, não se distrai, não se ausenta quando o corpo humano precisa descansar. Grande parte da ansiedade moderna nasce dessa falsa ideia de que, se não estivermos atentos o tempo todo, algo ruim vai acontecer. A palavra confronta essa lógica exaustiva. Deus não delega a nós a responsabilidade de vigiar o mundo. Ele nos convida a confiar enquanto descansamos. Quando a Bíblia afirma que o guarda de Israel não dorme, ela está retirando de nós um peso que nunca fomos feitos para carregar. Não é o nosso estado de alerta que mantém a vida segura, é a fidelidade de Deus. O Espírito Santo atua de forma muito específica durante a noite. Ele traz paz quando o pensamento tenta correr sem direção. Ele acalma o coração quando o corpo já está cansado demais para resistir à ansiedade. Ele lembra verdades que foram abafadas pelo barulho do dia. Muitos experimentam a presença de Deus com mais clareza justamente nesses momentos de silêncio, porque a alma finalmente consegue ouvir. A proteção noturna não é apenas física, ela é emocional e espiritual. Deus guarda o sono, a mente e o coração. Jesus compreendia profundamente esse descanso confiante. Ele dormiu durante uma tempestade real, enquanto os discípulos lutavam contra o medo. Aquela cena não revela descuido, revela confiança absoluta no Pai. O descanso de Jesus não era fruto de ignorância, mas de relacionamento. Ele sabia quem estava no controle. Esse mesmo descanso é oferecido a todos que confiam em Deus. Dormir em paz é um ato de fé. É declarar, mesmo sem palavras, que Deus continuará cuidando enquanto você descansa. Muitos vivem com o sono interrompido porque carregam preocupações que não conseguem resolver naquele momento. A palavra não manda ignorar essas preocupações, mas entregá-las. O cuidado de Deus durante a noite é um convite ao descanso consciente. Não é desligar a mente à força, é confiar deliberadamente. Quando o coração aprende a fazer isso, o sono deixa de ser um campo de batalha e se torna um lugar de restauração. Talvez você esteja ouvindo isso depois de noites difíceis, com pensamentos repetitivos, sonhos inquietos ou sensação constante de alerta. A Escritura afirma que Deus dá aos seus amados o sono. Isso não é privilégio de poucos, é promessa para quem confia. A noite não precisa ser um território de medo. Ela pode se tornar um espaço de cuidado silencioso, onde Deus trabalha enquanto você descansa. Essa proteção contínua, de dia e de noite, prepara o coração para compreender algo ainda mais profundo. Deus não apenas guarda você de forma abstrata. Ele mobiliza o céu para cuidar dos seus caminhos. Há uma ação espiritual ativa acontecendo ao seu favor, mesmo quando você não percebe. E entender essa realidade fortalece ainda mais a confiança. É isso que precisamos enxergar a seguir. A Bíblia revela que a proteção de Deus não é apenas um conceito abstrato, mas uma ação viva que envolve o céu em favor dos que confiam no Senhor. O Salmo 91 declara que Deus dá ordens aos seus anjos para que guardem os seus filhos em todos os seus caminhos. Essa afirmação não é simbólica, é espiritual e concreta.
Existe uma mobilização invisível acontecendo ao redor daqueles que habitam em Deus. Enquanto muitos vivem acreditando que estão sozinhos nas batalhas do dia a dia, a palavra revela que há uma guarda ativa sendo estabelecida pelo próprio Deus. Anjos, segundo a Escritura, são ministros enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus afirma isso com clareza. Eles não substituem a ação de Deus, mas executam suas ordens. Isso nos mostra que o cuidado do Senhor é organizado, intencional e constante. Não se trata de misticismo nem de fantasia espiritual. Trata-se de uma realidade bíblica que revela o quanto Deus se envolve pessoalmente na proteção dos seus filhos. Ele não apenas promete guardar, ele envia guarda. Essa proteção angelical não é acionada por medo, mas por posicionamento espiritual. O Salmo 91 conecta essa guarda ao fato de habitar no esconderijo do Altíssimo. Não é uma promessa para quem vive distante e apenas recorre a Deus em emergência, mas para quem escolhe permanecer. Quando alguém vive nesse lugar de intimidade, o céu responde com cobertura. Os caminhos passam a ser vigiados, não apenas os momentos críticos. A palavra diz que os anjos guardam em todos os caminhos, inclusive nos mais comuns. Muitos livramentos acontecem sem que a pessoa perceba. Um acidente que não ocorreu. Uma situação que poderia ter terminado mal, mas não terminou. Um atraso que parecia inconveniente, mas evitou algo maior. Esses acontecimentos não são apenas coincidências. Muitas vezes, são expressões dessa guarda invisível. O Espírito Santo, com o tempo, traz discernimento para reconhecer esses cuidados. Ele abre os olhos espirituais para perceber que Deus esteve presente, mesmo quando não foi percebido. Jesus Cristo confirmou essa realidade ao longo de seu ministério. Em momentos específicos, ele afirmou que poderia pedir ao Pai e receber legiões de anjos. Isso revela que a proteção celestial estava sempre disponível, embora nem sempre visível. Jesus não vivia vulnerável ao acaso. Havia limites espirituais estabelecidos. Da mesma forma, aqueles que estão em Cristo vivem cercados por uma proteção que o mundo não enxerga, mas que o céu respeita. É importante entender que essa verdade não existe para gerar medo ou curiosidade exagerada, mas descanso. Saber que Deus mobiliza o céu em favor da sua vida não deve produzir paranoia, mas confiança. A pessoa deixa de viver em alerta constante e passa a viver com atenção serena. A vigilância não nasce do medo, nasce da consciência de que Deus está presente. Os anjos não substituem a fé. Eles servem à vontade de Deus em resposta à fé. Talvez você tenha passado por situações em que só depois percebeu que algo maior o guardou. Talvez não consiga identificar claramente, mas sente no coração que foi preservado. A Bíblia valida essa percepção. Nem todo livramento é anunciado. Muitos acontecem em silêncio. E o silêncio não diminui o milagre, apenas revela a fidelidade discreta de Deus. Essa realidade fortalece a confiança para seguir em frente. Saber que o céu está atento muda a forma como enfrentamos desafios. O medo perde espaço, porque o coração entende que não está exposto. Existe uma cobertura espiritual ativa. Existe uma guarda que não se cansa. Existe um cuidado que não falha. Essa compreensão nos conduz naturalmente a um ponto central da fé cristã. Toda proteção, toda guarda e todo livramento encontram seu fundamento maior em Jesus Cristo. Ele não é apenas aquele que envia proteção. Ele é o próprio pastor que dá a vida pelas ovelhas. E entender o papel de Cristo nessa proteção muda tudo. É isso que precisamos contemplar agora. Jesus Cristo não é apenas alguém que concede proteção à distância. Ele é o bom pastor que conhece as ovelhas pelo nome, caminha à frente delas e, se necessário, entrega a própria vida para guardá-las. Quando Jesus declara que é o bom pastor, ele está revelando um tipo de cuidado que vai além da vigilância. Ele fala de relacionamento, de proximidade e de responsabilidade assumida. João registra que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso significa que a nossa segurança não está baseada em promessas frágeis, mas em um sacrifício real e definitivo. Essa afirmação muda completamente a forma como enxergamos a proteção espiritual.
Jesus não protege porque foi obrigado, ele protege porque ama. Ele não guarda por obrigação, guarda por aliança. Quando ele diz que ninguém pode arrancar das suas mãos aqueles que lhe pertencem, ele está estabelecendo um limite espiritual intransponível. João 10 revela que a segurança do cristão não está na força da própria fé, mas na fidelidade daquele que segura. A mão de Cristo não escorrega, não se cansa e não solta. Muitos vivem tentando se proteger sozinhos, como se precisassem compensar algo que Deus não estivesse fazendo. Essa postura gera desgaste constante. Jesus convida a um caminho diferente. Ele chama para seguir, não para vigiar sozinho. A ovelha não precisa conhecer todos os perigos do caminho. Ela precisa reconhecer a voz do pastor. Essa é uma das verdades mais libertadoras da fé cristã. A proteção não vem de saber tudo, vem de seguir quem sabe tudo. O bom pastor não apenas reage quando o perigo aparece. Ele antecipa, conduz e estabelece direção segura. Ele conhece os caminhos antes mesmo de você percorrê-los. Quando a Bíblia afirma que Jesus veio para dar vida em abundância, ela não está falando apenas de bênçãos visíveis, mas de segurança interior, paz constante e confiança estável. A abundância começa quando o medo deixa de governar as decisões. Isso acontece quando o coração entende que está sendo conduzido por alguém que vê além do horizonte. O Espírito Santo atua para confirmar essa verdade no interior. Ele lembra as palavras de Jesus quando a mente tenta se agitar. Ele traz à memória que você não está solto, nem exposto, nem esquecido. Ele reforça a identidade de quem pertence a Cristo. Essa ação interior fortalece a fé e acalma a alma. A proteção de Jesus não é apenas externa, ela é profundamente interna. Ele guarda o coração, os pensamentos e as emoções para que o medo não encontre espaço para se instalar. Jesus também deixa claro que a proteção não significa ausência de desafios. O lobo existe, o perigo existe, a oposição existe. A diferença é que a ovelha que está com o pastor não enfrenta isso sozinha. O pastor se coloca entre o perigo e a ovelha. Ele assume a responsabilidade. Isso não elimina a realidade das batalhas, mas redefine quem luta por você. Quando essa verdade se estabelece, a fé deixa de ser defensiva e passa a ser confiante. Talvez você esteja vivendo um tempo em que se sente vulnerável, como se precisasse estar sempre atento, sempre preparado, sempre em alerta. Jesus chama você a descansar na condução dele. Não é descuido, é confiança madura. É reconhecer que existe alguém maior, mais forte e mais fiel conduzindo cada passo. Quando você entende isso, a ansiedade perde espaço, porque a responsabilidade final não está mais sobre os seus ombros. Essa revelação sobre Jesus como pastor prepara o coração para enfrentar uma realidade inevitável do mundo em que vivemos. Existem momentos em que o caos parece estar muito próximo. Notícias difíceis, perigos ao redor, situações que afetam muitas pessoas ao mesmo tempo. A pergunta que surge é simples e profunda. O que acontece quando o perigo está perto, mas a promessa diz que você não será atingido? É exatamente sobre isso que precisamos refletir agora. Existem momentos em que o perigo não está distante, ele está ao redor. Notícias difíceis, crises coletivas, situações que atingem famílias inteiras, cidades, nações. É nesse cenário que a promessa do Salmo 91 soa quase provocativa. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa declaração não ignora o sofrimento alheio, nem nega a existência do caos. Ela revela algo mais profundo. Estar próximo do perigo não é o mesmo que estar debaixo dele. A presença do risco não anula a fidelidade de Deus. Muitas pessoas se angustiam porque confundem proximidade com destino. Elas veem situações difíceis acontecendo ao redor e concluem que o mesmo inevitavelmente acontecerá com elas. A palavra confronta essa lógica. Deus nunca prometeu um mundo sem crises, mas prometeu presença constante em meio a elas. Isaías declara que, quando passares pelas águas, Ele estará contigo. Não disse passarás, mas quando passares. Isso mostra que o caminho inclui desafios, mas também inclui companhia divina.
A promessa não é de isolamento, é de preservação. O Salmo 91 não afirma que nada acontecerá ao redor. Ele afirma que o mal não prevalecerá sobre você. Essa distinção é fundamental para uma fé madura. Deus não constrói muros para nos isolar da realidade. Ele constrói cobertura espiritual para nos sustentar dentro dela. Isso impede duas armadilhas perigosas. A primeira é a negação da realidade. A segunda é o pânico diante dela. A fé verdadeira caminha entre esses dois extremos, com lucidez e confiança. O Espírito Santo trabalha profundamente nesse ponto, porque ele é o Espírito da verdade. Ele não alimenta ilusões, mas também não permite que o medo domine. Ele ensina a discernir o que deve ser enfrentado e o que deve ser entregue. Em tempos de caos, ele traz uma calma que não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus continua governando. Essa calma não é apatia, é estabilidade interior. Jesus viveu cercado por perigo. Desde o nascimento, sua vida foi ameaçada. Houve perseguição, rejeição, tentativas de morte. Ainda assim, ele caminhava com autoridade e propósito, porque sabia que havia um tempo determinado para cada coisa. Enquanto não era chegada a sua hora, ninguém podia tocá-lo. Isso revela um princípio espiritual poderoso. Existe um limite estabelecido por Deus, que o caos não ultrapassa sem permissão. Esse limite não é visível, mas é real. Quando o Salmo afirma que 1000 cairão ao teu lado, ele não está dizendo que você será indiferente à dor dos outros. Ele está dizendo que você não será consumido por ela. Você pode sentir compaixão sem ser dominado pelo medo. Pode ajudar sem perder a paz. Pode atravessar sem se afogar. Essa é a diferença entre estar próximo do caos e ser governado por ele. A fidelidade de Deus não nos torna insensíveis, nos torna firmes. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo ao redor parece instável. Pessoas que você conhece estão passando por dificuldades. Notícias não trazem alívio. O ambiente parece carregado. Isso pode gerar a sensação de que é apenas uma questão de tempo até algo ruim acontecer com você também. A palavra interrompe esse pensamento com autoridade. A fidelidade de Deus não depende do ambiente. Ela não enfraquece quando o mundo treme. Ela se manifesta ainda mais claramente nesses momentos. Essa promessa não deve ser usada como um escudo de orgulho, mas como fundamento de confiança. Não é sobre se achar melhor ou mais protegido que os outros. É sobre reconhecer que Deus honra aqueles que nele confiam. A fé não é arrogância espiritual, é dependência consciente. Quando alguém se apoia nessa promessa, o coração se firma, a mente se acalma e as decisões se tornam mais sábias. Essa fidelidade contínua prepara o coração para compreender algo ainda mais íntimo. A proteção de Deus não atua apenas ao redor, ela atua dentro. Em meio ao caos externo, Deus estabelece uma guarda interior que preserva a mente e o coração. Essa é uma das ações mais profundas do cuidado divino, e muitas vezes a mais negligenciada. É sobre essa proteção interior que precisamos falar agora. Mesmo quando tudo ao redor parece sob controle, a verdadeira batalha muitas vezes acontece por dentro. Pensamentos acelerados, imagens repetitivas, sensação constante de alerta, medo sem causa aparente. A proteção de Deus não se limita ao que acontece externamente, ela alcança o interior do ser humano. Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos e que enviaria o Consolador. Essa promessa não se refere apenas a consolo emocional, mas a uma presença ativa que guarda, orienta e sustenta. O Espírito Santo atua como guardião interior, protegendo a mente e o coração de serem dominados pelo medo. Quando Jesus fala do Espírito da Verdade, ele revela um cuidado contínuo. O Espírito não aparece apenas em momentos extremos. Ele permanece, ele habita. Ele acompanha cada pensamento que tenta se formar e cada emoção que tenta se intensificar. Em João 14, Jesus afirma que o Espírito estaria conosco para sempre. Isso significa que não existe momento de abandono interior. Mesmo quando a pessoa se sente fraca, confusa ou cansada, a presença do Espírito continua firme, trabalhando silenciosamente para preservar o equilíbrio da alma.
A mente humana, quando exposta constantemente a notícias, pressões e inseguranças, tende a entrar em ciclos de ansiedade. O Espírito Santo age rompendo esses ciclos. Ele traz à memória a verdade quando a mente tenta construir cenários de ameaça. Ele lembra promessas quando o coração começa a duvidar. Ele não nega a realidade, mas impede que ela se torne absoluta. Essa é uma das formas mais profundas de proteção espiritual, porque o que domina o interior acaba influenciando todas as decisões exteriores. O apóstolo Paulo ensina que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. Isso revela uma força que vai muito além do emocional. É poder de vida atuando no interior. Quando esse Espírito governa, o medo não encontra espaço para se estabelecer como padrão. Ele pode até tentar se aproximar, mas não consegue se tornar governo. A presença do Espírito cria uma espécie de guarda espiritual que preserva a mente mesmo em ambientes instáveis. Jesus vivia plenamente consciente dessa guarda interior. Ele enfrentava multidões hostis, acusações injustas e pressões intensas, mas nunca perdeu a clareza de quem era. Sua identidade estava firmada no Pai, e o Espírito testificava isso constantemente. Essa mesma segurança é oferecida a todos que estão em Cristo, não como uma sensação passageira, mas como um estado interior que se fortalece com o tempo. Quanto mais a pessoa aprende a ouvir o Espírito, menos vulnerável se torna às oscilações externas. Muitos tentam proteger a vida espiritual apenas evitando perigos externos, mas negligenciam o cuidado com o interior. A palavra mostra que a verdadeira guarda começa dentro. Quando o coração está protegido, o ambiente perde poder de intimidação. Quando a mente está alinhada, o caos não se transforma em pânico. O Espírito Santo atua como sentinela interior, alertando quando algo não vem de Deus e trazendo paz quando tudo tenta gerar confusão. Talvez você esteja vivendo um tempo em que o maior desafio não são os acontecimentos, mas os pensamentos. A proteção do Espírito é especialmente eficaz nesse ponto. Ele ensina a discernir o que deve ser enfrentado e o que deve ser rejeitado. Ele ajuda a filtrar informações, emoções e influências. Essa guarda interior não acontece de forma automática. Ela se fortalece à medida que a pessoa aprende a permanecer sensível à voz do Espírito. Quando essa proteção interior se estabelece, algo muda profundamente. A pessoa pode atravessar situações difíceis sem perder o eixo. Pode ouvir notícias ruins sem ser dominada pelo medo. Pode enfrentar decisões importantes com mais serenidade. Isso não significa ausência de emoções. Significa governo espiritual sobre elas. O Espírito Santo não anula a humanidade. Ele a fortalece. Essa guarda interior prepara o coração para aplicar a proteção divina de forma prática no cotidiano, porque a fé não se limita a momentos de oração. Ela se manifesta nas saídas, nos retornos, nos caminhos percorridos todos os dias. A promessa de Deus se estende à vida prática, às decisões simples e aos movimentos mais comuns. É exatamente sobre essa aplicação diária da proteção que precisamos refletir agora. A promessa de que o Senhor guarda a entrada e a saída não é abstrata. Ela é profundamente prática. Salmo 121 afirma que Deus guarda os passos do seu povo desde agora e para sempre. Isso significa que a proteção divina acompanha os movimentos mais comuns da vida, aqueles que muitas vezes passam despercebidos. Sair de casa para trabalhar, voltar no fim do dia, pegar um caminho conhecido, tomar decisões rotineiras. Tudo isso está debaixo do cuidado de Deus. A fé bíblica não se limita a momentos de culto. Ela caminha junto no cotidiano. Muitas pessoas acreditam que Deus se manifesta apenas em grandes livramentos, mas a palavra revela um cuidado constante nos detalhes. A entrada e a saída representam ciclos, decisões, começos e retornos. Representam aquilo que inicia e aquilo que se conclui. Quando Deus promete guardar esses movimentos, Ele está dizendo que acompanha cada fase, cada transição e cada escolha feita ao longo do caminho. Não existe parte do dia que esteja fora do alcance desse cuidado. Provérbios ensina que, quando andamos nos caminhos do Senhor, nossos passos são seguros e, ao nos deitarmos, o sono é tranquilo. Isso mostra que a proteção de Deus não está ligada a um lugar específico,
mas a um relacionamento contínuo. Onde você estiver, Deus está. Onde você decidir ir, Deus pode guardar. Essa consciência transforma a maneira como enfrentamos o dia. A ansiedade diminui porque o coração entende que não está caminhando sozinho. O Espírito Santo atua de forma muito prática nesse aspecto da fé. Ele orienta decisões simples que evitam problemas maiores. Ele traz atenção quando algo exige cautela. Ele conduz a escolher caminhos mais seguros, mesmo quando parecem mais longos. Muitas vezes, essa orientação vem como uma sensação de paz ou de alerta interior. Não é medo, é discernimento. É o cuidado de Deus se manifestando na vida comum. Jesus viveu essa confiança de forma plena. Ele caminhava por estradas perigosas, entrava em cidades hostis e saía de situações ameaçadoras com serenidade. Ele sabia que estava no tempo certo e no lugar certo, porque confiava na condução do Pai. Essa mesma confiança é oferecida àqueles que o seguem. Não se trata de imprudência, mas de dependência consciente. Quem confia na guarda de Deus não vive paralisado pelo medo, vive atento com paz. Muitos acidentes, conflitos e problemas acontecem porque as pessoas vivem distraídas emocionalmente. A mente está sobrecarregada, o coração está ansioso e as decisões são tomadas no automático. A proteção de Deus também atua trazendo presença ao momento. Quando o coração está em paz, a percepção aumenta. Quando a mente está alinhada, os riscos diminuem. A guarda divina não substitui a atenção humana, mas a fortalece. Talvez você esteja vivendo uma rotina intensa, com muitos compromissos, responsabilidades e deslocamentos. A palavra afirma que nenhum desses momentos é insignificante para Deus. Ele guarda quando você sai e quando retorna. Ele acompanha seus passos quando você decide e quando espera. Essa promessa não é limitada ao passado, ela é válida hoje, desde agora e para sempre. Isso inclui este dia, esta semana, este caminho que você está percorrendo. Quando essa verdade se estabelece, o cotidiano deixa de ser um campo de tensão constante. A pessoa continua vivendo, trabalhando e se movimentando, mas agora com uma consciência diferente. Há um senso de cobertura, de cuidado e de companhia espiritual. Isso não elimina desafios, mas muda a forma de atravessá-los. A confiança substitui o medo e a paz começa a governar. Essa aplicação prática da proteção prepara o coração para um confronto necessário. Porque mesmo sabendo que Deus guarda, o medo às vezes tenta bater a porta da mente. Pensamentos insistentes, imagens negativas, suposições sem base. É nesses momentos que a palavra precisa ser usada de forma ativa, como resposta direta ao medo. A proteção não é apenas recebida, ela também é declarada. É sobre essa resposta da fé que precisamos falar a seguir. O medo não costuma chegar de forma escancarada. Ele bate à porta da mente com pensamentos sutis, perguntas repetitivas e cenários que parecem plausíveis. E se algo acontecer? E se não der certo? E se eu perder o controle? Essas perguntas não pedem permissão, apenas tentam se instalar. É nesse ponto que a palavra de Deus deixa de ser apenas leitura e passa a ser resposta. O Salmo 91 declara que aquele que faz do Senhor a sua habitação não será atingido pelo mal e nenhuma praga chegará à sua tenda. Essa não é uma promessa distante, é uma verdade que precisa ser lembrada exatamente quando o medo tenta entrar. Quando o medo bate, ele busca acordo. Ele tenta convencer que pensar no pior é prudência, que imaginar ameaças é proteção. A Escritura confronta essa lógica dizendo que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. O medo que paralisa, que rouba a paz e que gera tormento não vem de Deus. Ele não protege, ele desgasta. A palavra age como um filtro espiritual, separando o que é alerta saudável do que é ansiedade destrutiva. Jesus respondeu ao medo com a verdade. No deserto, ele não discutiu com a tentação. Ele declarou a palavra. Isso nos ensina algo essencial. O medo não é vencido com esforço emocional, mas com posicionamento espiritual. Quando a mente é invadida por pensamentos de ameaça, a resposta não deve ser silêncio passivo, mas verdade declarada. A palavra de Deus não é apenas para ser lembrada, ela é para ser usada.
Ela funciona como escudo porque estabelece limites claros ao que pode permanecer na mente. O Espírito Santo atua nesse momento trazendo à memória aquilo que foi aprendido. Ele lembra promessas quando a mente tenta esquecer. Ele fortalece a convicção quando a emoção oscila. Essa cooperação entre a palavra e o Espírito cria um ambiente interior protegido. O medo pode até tentar se aproximar, mas encontra resistência. Não porque a pessoa é forte em si mesma, mas porque está firmada em algo maior do que as próprias emoções. Muitos acreditam que ter medo é sinal de falta de fé. A Bíblia não ensina isso. Ela ensina que a fé responde ao medo. O medo é uma reação humana possível. A fé é uma escolha espiritual consciente. Quando a palavra responde, o medo perde autoridade. Ele deixa de ser governo e passa a ser apenas uma tentativa frustrada. Essa distinção muda completamente a experiência espiritual. A pessoa deixa de se culpar por sentir e passa a se posicionar pelo que crê. O Salmo 91 mostra que a proteção não é apenas algo que acontece ao redor, mas algo que se estabelece por causa da habitação em Deus. Quando a palavra é declarada, ela reforça esse lugar de habitação. Ela lembra a alma onde é a sua casa. O medo tenta expulsar a pessoa desse lugar, levando-a para um estado de alerta constante. A palavra faz o caminho inverso. Ela traz de volta ao descanso, a confiança e a certeza do cuidado divino. Talvez você esteja enfrentando pensamentos que surgem sem aviso, especialmente em momentos de silêncio. A palavra não manda ignorá-los, manda confrontá-los. Não com discussão interna, mas com verdade externa. Dizer em voz baixa ou no coração que Deus é refúgio, que Ele guarda, que Ele protege, não é repetição vazia. É alinhamento espiritual. É lembrar a alma de quem governa. Quando essa prática se torna constante, algo muda no interior. A mente aprende a reconhecer rapidamente o que não vem de Deus. O coração se fortalece. A paz passa a voltar mais rápido após momentos de tensão. A palavra cria raízes profundas que sustentam mesmo quando o vento sopra forte. Esse preparo emocional e espiritual é essencial para o momento mais importante de todo este caminho. Depois de compreender a proteção, alinhar a mente, aprender a responder ao medo e reconhecer a presença constante de Deus, chega o tempo da entrega plena. É o momento de reunir tudo o que foi revelado e declarar isso diante de Deus em oração. Não como quem pede por medo, mas como quem confia por fé. É nesse ponto que a palavra se transforma em clamor e o clamor se transforma em descanso. É para esse momento que caminhamos agora. Pai eterno, Deus Altíssimo, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com reverência e confiança. Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso guarda, Tu és a nossa fortaleza. Levantamos os olhos não para o que assusta, não para o que ameaça, não para o que é instável, mas para Ti, que fizeste os céus e a terra. Declaramos que o nosso socorro vem do Senhor e que esse socorro está ativo hoje, agora, neste momento. Em nome de Jesus Cristo, nós nos posicionamos no esconderijo do Altíssimo, não como quem foge do mundo, mas como quem escolhe habitar em Deus. Declaramos que descansamos à sombra do Onipotente. Onde havia inquietação, estabelecemos descanso. Onde havia medo, liberamos confiança. Onde havia tensão, declaramos paz. Tu não dormes, Tu não cochilas, Tu não te ausentas. Enquanto nós respiramos, Tu guardas. Enquanto descansamos, Tu vigias. Pai, declaramos a Tua palavra sobre esta vida e sobre esta família. O Senhor guarda a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Guarda os caminhos, guarda as decisões, guarda os pensamentos, guarda os lares. Que toda tentativa de ataque visível ou invisível seja neutralizada agora pelo Teu poder. Nenhum mal prevalecerá. Nenhuma ameaça avançará. Nenhuma palavra contrária permanecerá de pé. Jesus, bom pastor, nós reconhecemos que pertencemos a Ti. Declaramos que estamos seguros nas Tuas mãos. Nada e ninguém pode nos arrancar da Tua proteção. Tu deste a Tua vida por nós, e essa entrega garante hoje a nossa segurança. Caminha à nossa frente.
Coloca-te entre o perigo e a nossa casa. Guia-nos por caminhos de paz e livramento. Espírito Santo, vem agora com tua presença consoladora. Guarda o nosso interior. Guarda a mente contra pensamentos de medo. Guarda o coração contra a ansiedade. Silencia o barulho interno. Traz descanso profundo. Quando a noite chega e os pensamentos tentam se levantar, estabelece a tua paz. Quando o dia começa e as preocupações tentam dominar, fortalece a confiança. Ensina-nos a discernir, a ouvir tua voz e a caminhar com atenção serena. Pai, declaramos que os teus anjos estão acampados ao redor desta vida e desta família. Que cada caminho seja guardado. Que cada passo seja protegido. Que todo livramento necessário seja estabelecido antes mesmo que o perigo se manifeste. Reconhecemos que muitos livramentos já aconteceram sem que percebêssemos, e te agradecemos por cada cuidado silencioso. Repreendemos agora todo espírito de medo, toda opressão, toda inquietação noturna, toda sensação de vulnerabilidade. Declaramos que esta casa é território de paz. Declaramos que esta família está debaixo da tua cobertura. Declaramos que 1000 podem cair ao redor, mas o Senhor permanece fiel e nos guarda. Pai amado, sela esta oração com descanso. Que o coração encontre alívio, que a mente encontre quietude, que a fé seja fortalecida, que a segurança espiritual seja estabelecida de forma profunda e duradoura. Hoje confiamos, hoje descansamos, hoje nos rendemos ao teu cuidado fiel. Hoje, o Senhor guarda a nossa vida. Hoje, o Senhor protege a nossa família. Hoje, a paz de Deus governa nossos pensamentos e nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém.